Opa, eu sou o Ignis e seja muito bem-vindo mais uma vez para as nossas reviews de Yokoso Jiu-Jitsu, Classroom of Elite, chame do que você bem entender. Dessa vez, episódio 3, que já mostra alguma melhora na animação, graças a Deus, mas principalmente na direção, que tem muita coisa que a gente pode falar da direção nesse episódio. E que, bom, o melhor episódio até então, né? Esse episódio foi bom do começo ao fim, foi bem... Eu ia falar gostoso de assistir, mas pra quem assistiu sabe que o episódio é tenso, aí o rapaziada vai achar que eu sou um psicopata, mas foi bem... Aconteceu muita coisa no episódio inteiro, então foi tipo bem rápido de assistir, eu nem vi o tempo passar. Episódio muito interessante, muito legal, a gente tem muita coisa pra conversar, então só bora. E para começar, é claro, a nossa frase do dia. As maiores almas são capazes de grandes pecados, assim como grandes virtudes. Enfim, o episódio, ele já começa no mesmo instante que tinha acabado o episódio anterior, com a cena da Karuozawa sendo bulinada pelas garotas da turma C. A cena se estende um pouco e ela é até um pouco mais pesada. Eu sinto que rolaram algumas modificações, talvez na direção, na trilha sonora, eu não sei dizer, mas eu sinto que a cena foi por ela estar um pouco estendida, eu achei ela um pouco mais pesada, mas fato é que, eventualmente, o Kimura, que é o cara de óculos, pra quem não sabe, que eu fui ver o nome dele, né? Ele para a discussão. O Aino Koji ainda não queria parar a discussão, mas o Kimura meio que, não dá mais, aí o cara vai lá e se intromete. Após isso, a Karuozawa, ela vai embora, ela não parece estar muito satisfeita por ter sido salva, por assim dizer. Ela não demonstrava estar tão grata. E depois disso a cena é cortada, mostra então o Pro tá pensando um pouco no que o Ryuen disse e ele meio que para se preparar, por assim dizer, como a turma C tava coisando, tava se desenvolvendo, ele disse que ele precisa de mais peças e nisso nos é mostrado que ele manda um e-mail especificamente para as meninas da sala C. E aí, em resumo, o que o Aino Koji fez foi basicamente manipular as meninas da sala C para encontrar a Karuozawa em um lugar específico, para elas bulinarem a Karuozawa, para quebrar o psicológico da Karuozawa, para aí que ele consiga manipular a Karuozawa. Sim, eu dei muita volta, mas em resumo o plano dele foi esse. Aliás, inclusive, essas meninas encontram a Karuozawa em um lugar bem isolado, não tinha sinal, blá blá blá, foi tudo bem arquitetado pelo frio calculista, e em específico essa cena foi muito bem dirigida. Essa cena com certeza foi um dos pontos altos, se não for o ponto alto do episódio, essa sequência de cena, né? Porque depois tem a conversa com o Kiyotaka, mas porque eu disse... Eu bati no microfone. Mas porque eu disse que ela é bem dirigida. Porque primeiro ela foi bem inventiva, ela começa com as garotas se aproximando normalmente, blá blá blá. Só que depois já que as garotas estavam filmando, o diretor ele fez uma cena como da perspectiva de um celular mesmo. E foi bem claustrofóbico, por assim dizer, porque primeiramente ela mostra só o rosto, aí a menina fala que as pernas da Karuozawa estão tremendo, aí foca nas pernas, eu achei bem legal. O diretor, ele soube fazer uma cena se intensificar, eu achei bem interessante. Aliás, uma coisa que eu quase ia esquecendo de dizer, é que dessa vez a outra menina, a Ryuko, que foi a menina que a Karuozawa empurrou, que foi toda responsável por todo esse plot da Karuozawa, grande responsável por esse plot começar, né? Ela tava junto com as outras três que já tinham bulinado a Karuozawa anteriormente. E aí a cena começa a se intensificar, porque, primeiro elas só estavam fazendo o bullyingzinho de leve, mas quando elas citam que a Karuozawa provavelmente sofreu bullying, a Karuozawa fica mais psicótica, ela começa a querer sair daí sem... Ela não consegue, a gente vê ela ofegante, ela claramente tem um trauma pesado com isso, e é uma coisa que mexe bastante com ela. Tanto que ela não reage. E por ela não reagir, é aí que as garotas têm mais oportunidade. E é aí que rola a cena mais pesada de Yokoso por enquanto, né? A gente não sabe mais pra frente vai ter uma mais pesada, mas fato é que ela não reage e isso abre brecha para que as garotas façam uma pressão, um abuso tanto psicológico quanto fisicamente. Enfim... Psicologicamente elas já estavam fazendo mais ênfase no fisicamente, porque elas começam simplesmente a tapear a Karuozawa de lado,
pra caralho. Inclusive, a Ryuko, né, que a gente pensou que talvez... Que, inclusive, eu lembro que eu pausei o episódio e falei, talvez, que eu não lembrava muito do mangá, talvez ela não seja tão... Talvez ela só esteja forçando a fazer isso, mas no meio dos tapas que ela começa a dar, ela simplesmente começa a achar divertido, né? E essa é a questão, né? Aparentemente a turma C é cheia de psicopatas. Até a menina que parecia minimamente normal é meio delinquente. Por fim, essa cena termina, mais um corte, o Ainokoji, então, depois que as garotas foram embora, o Ainokoji se aproxima da Karuizawa, que já tava chorando, completamente quebrada psicologicamente, e o Ainokoji chega para conversar com ela. E aí, inicialmente, que a conversa entre os dois, o Ainokoji meio que começa continuando a pressão psicológica que as garotas já tinham feito, por assim dizer, que ele queria ver até onde a Karuizawa ia. Inclusive, ela até tenta revidar um tapa no... Tenta dar um tapa no Ainokoji, que ele bloqueia com facilidade. E isso começa a se intensificar, né? Até que o Ainokoji revela que ele sabe de tudo sobre o bullying, sobre o namoro falso com Hirata e que não ia dar nada de... que, tipo, ela não ia poder fazer nada contra ele. Até rola uma cena um pouco mais pesada, onde ela fala que, você tá querendo meu corpo, e o Ainokoji fala, não é tão ruim, né? Mas não aconteceu nada. E aí o Ainokoji, inclusive, ele pergunta pra Kei por que ela não revidava, por que ela não fazia nada, e a Kei simplesmente disse que quando as pessoas encaram uma realidade imutável, elas só desistem. E aí que a gente percebe que provavelmente ela já deve ter sofrido muito com isso mais pra frente, pra ela falar isso, né? Mas o Ainokoji, ainda insatisfeito, ele meio que levanta parte da blusa dela, não pra fazer o que vocês estão pensando, mas ele levanta parte da blusa dela e... Essa é uma cena que foi difícil de ver pra quem não tinha conhecimento prévio, porque eu achei que a cena tava muito escura. Mas enfim, a questão é que a Karuizawa tem uma cicatriz que representa uma grande parte dos traumas dela e que ela aparentemente escondia de todo mundo. Essa parte ficou bem implícita no anime, então é difícil dizer. Como eu já tinha o conhecimento prévio do mangá, eu sei mais ou menos como funciona. O fato é que depois que o Ainokoji percebe isso, ele meio que percebe que ela pode ser alguém útil pra ele, por assim dizer, e ele começa a meio que jogar umas propostas, por assim dizer. Ele fala em resumo que o Hirata e o Mashida não iam proteger ela como o Ainokoji ia proteger, e que se caso ela ajudasse ele ajudaria ela, ele protegeria ela. Então, em resumo, ele estava pedindo para que a Karuizawa se tornasse o parasita dele, parasitasse ele, no caso. E, inclusive, ele pensa nisso, ele quer a Karuizawa do lado dele, porque ele sabe que a Karuizawa é basicamente a líder das garotas. E para unir a sala D, para que a sala D suba para a sala A, ele precisa da Karuizawa, porque isso é uma coisa que a Horikita não conseguiria fazer. Por N motivos, a gente sabe que a Horikita é péssima em conversar com as pessoas. Então a Karuizawa acaba meio que aceitando, porque ela meio que percebe os dons que o Ainokoji tem. Por assim dizer, ela percebe que o Ainokoji esconde muita coisa. Então ela acaba meio que aceitando essa proposta do Ainokoji. E quando o Ainokoji dá essa proposta, ele diz que a primeira coisa que eles vão fazer é vencer esse teste. E ele fala uma coisa, só que o áudio não sai pra gente, mas a gente vai descobrir ainda nesse episódio. Rápida da edição, uma coisa que eu esqueci de dizer, eu do futuro aqui, atrapalhando esse vídeo, foi mal. O Ainokoji, esqueci de dizer, ele gravou todo o negócio do bullying também pra ter uma arma contra as meninas, pra que elas não voltem a encher o saco da Karuizawa. Esqueci de falar isso, agora sim, voltando pro vídeo. Depois dessa interação, o Ainokoji conversa com a Shabashiro sobre um assunto específico que também não nos é mostrado. E aí nos é cortado de novo pro Ainokoji chegando na sala de discussão no último dia, ou seja, era a última chance que as pessoas iam poder discutir, a última reunião que as pessoas iam ter para discutir para achar o VIP. Ele chega bem cedo e ele encontra a Ishinose dormindo. Pausa pra ver a Ishinose dormindo, olha que fofa. A Ishinose então eventualmente acorda, porque ela tinha colocado no despertador, e ela e o Ainokoji começam a conversar. A conversa vai, a conversa vem, e a Ishinose acaba levantando o fato que ela quer se graduar na sala A,
que para isso, enfim, ela vai ter que subir nos pontos, tá? Mas eles levantam uma questão importante, que aparentemente esse não é o único jeito de se graduar na sala A. Se você juntasse 20 milhões de pontos individuais, você poderia se graduar na sala A. Mas vamos lá, 20 milhões, caralho, de pontos individuais é muita coisa. E é uma coisa que ninguém conseguiu fazer até então. Sinceramente, se pá, eu já estou prevendo o final do anime aí, o Ai no Koji vai ser o primeiro. Mas fato é que quando ela fala dessa quantidade de pontos, o Ai no Koji meio que dá uma olhada rápida pro celular dela e ela fala que ela fala pro Ai no Koji que ele sabia que a Ishinose tinha uma quantidade alta de pontos. Ela fala, né, que naquele dia lá atrás, provavelmente ele já sabia. E o Ai no Koji inicialmente ele fala, mano, foi sem querer, né, mano? Bateu o olho, às vezes não dá pra dizer o que a gente viu, né? E ela aparentemente não aparentava se importar tanto. O fato é que antes que a conversa continue, chegam mais duas pessoas na sala, que no caso eram os companheiros da sala D. Inclusive um dos amigos do protagonista, ele chega e fala, Ai no Koji sozinho com a Ishinose? Você estava fazendo safadeza, né? Mas a Ishinose prontamente nega. Não sei, shippável os dois, eu gosto dos dois, gosto da Ishinose. Mas sem tempo pra romance, reunião começa e é aqui onde é posta a proposta final para que eles achem o VIP. Todo mundo, na verdade, um dos integrantes da sala B recomenda que todos mostrem o celular, mostrem os seus e-mails, para que aí sim revele-se quem é o VIP. Afinal, se todo mundo mostrar o celular, ia ter certeza, e eles estão sem tempo, então essa ia ser a solução mais fácil. Inicialmente, alguns integrantes da turma A se negam, mas a Ishinose prontamente meio que refuta, e é aí que todo mundo começa a aceitar, ou mostra alguns integrantes da turma B, e o Ai no Koji eventualmente mostra. E é então que nos é revelado que o VIP era o Kimura, o amigo do protagonista, que eventualmente estava escondendo, obviamente, né, para ganhar os pontos privados e ajudar a sua sala. Porém, plot twist, porque quando o Kimura tava se revelando, né, ele tava falando para todo mundo ganhar junto, né, para facilitar para geral, e as pessoas estavam aceitando isso, que iam fazer, né, o método que todo mundo ia ganhar e ninguém ia sair perdendo. O Kimura recebe uma ligação. Essa ligação era da Ishinose. Só que a Ishinose não tinha o número do Kimura. A Ishinose estava duvidando que o Kimura era o VIP. Na verdade, ela ligou pro Ai no Koji. E aí nos é revelado que o Ai no Koji trocou o celular com o Kimura. Na verdade, quem era o VIP era o Ai no Koji. E é disso que, bom, o grupo, né, de Marte começa a ficar satisfeito. E, mano, agora que eles pegaram a sapecagem da turma D, eles iam fazer o método, eles iam, né, dizer quem era o VIP e fazer o método onde a sala D ia se prejudicar. Sem muito o que fazer, então, as pessoas saem da sala e já com um clima de derrota. O Ai no Koji então vai e se encontra com a Kei. E a Carousel, assim que vê ele, já fala, mano, deu tudo certo? E o Ai no Koji fala, sim, mano, exatamente como o plano foi planejado. E aí nos é revelado que o Ai no Koji tinha dito naquela cena lá, que não foi mostrado ao público. Em resumo, o Ai no Koji já tinha percebido que o VIP na verdade era a Kei, e aí ele fala, agora é explicado, né, o plano dele por completo. Em resumo, o que ele fez? A Kei entregou o celular pro Ai no Koji, o Ai no Koji ficou com o celular da Kei, trocou o chip do celular com a Shabashiro. Foi isso que ele foi pedir pra Shabashiro. Ele entregou pontos pra Shabashiro para eles trocarem o chip, para que assim, se alguém ligasse pro Ai no Koji, e aí o Ai no Koji ia ser o VIP, só que ele não era o VIP. E depois que o Ai no Koji fizesse isso, ele ia entregar o celular pro Kimura, sem dizer que o dono era a Kei. Então, em resumo, o Ai no Koji pegou o celular da Kei, trocou o chip dele com a Kei, com a ajuda da Shabashiro, já que isso é proibido, ele teve que gastar pontos privados, e com o celular da Kei, que é o celular VIP, com o SIM dele, ele entregou pro Kimura, que não sabia de nada, que inclusive foi tapeado junto com todo mundo.
sim, o plano tinha 2 etapas de armadilha. Foi um plano extremamente audacioso. Mas, novamente, palmas para o nosso frio calculista aí. Aliás, palmas também para a direção, que fez uma forma até que meio que simples. Novamente, ponto para as exposições, eles deixam bem visual, que deixa ser menos tedioso. Esse é um dos problemas que a gente tem, tipo, de muita exposição que chegou a ser um pouco cansativo. Mas como o anime ele faz uns detalhes bem visual, fica bem menos cansativo de se ver. Inclusive, depois que o Aino Koji termina de explicar, né, o plano pro público, por mais que ele estivesse falando com a Karuizawa, a Ishinoze se aproxima e ela começa a dizer do plano da armadilha deles, pá, mas ela disse com um tom como se ela soubesse, tá ligado, das 2 etapas da armadilha. Ficou um pouco implícito e eu não lembro se tava falando alguma coisa assim no mangá, mas ela falou com um tom pra mim como se ela soubesse que a Karuizawa era VIP no final, não sei dizer. Mas o fato é que eles conversam e o Aino Koji fala, mano, a turma B tinha esse plano, e a Ishinoze acaba meio que confirmando que essa era uma das ideias dela caso algum deles fosse no VIP. E foi por isso que ela previu esse movimento com mais facilidade, por assim dizer. Mas ela fala que foi um plano bem arquitetado e ela pergunta se foi a Horikita que pensou. O Aino Koji obviamente fala, mano, se não foi ela, quem foi? Só que aí a Ishinoze ela responde novamente com, entendi. Só que de novo com um tom tipo, tô ligado, Horikita, né? Confia, beleza, tá bom. Continua mentindo aí. Enfim, ela fala com um tom como se ela soubesse, não sei. Cada vez mais as pessoas estão pegando as falácias do Aino Koji, pelo visto. Enfim, novamente o diálogo é cortado com as pessoas recebendo as mensagens do resultado do teste. E vamos ao resultado, então. E, mano, o resultado não podia ser mais surpreendente. Primeiro, ênfase no grupo Marte, que o plano do Aino Koji, pelo visto, deu certo, já que o traidor estava errado. E, segundamente, a turma A perdeu 200 pontos de classe e a turma B se manteve, não teve nada, porém a turma C acaba ganhando a corrida do teste com 100 pontos de classe atrás da turma que ganhou 50. Então, em resumo, a turma A saiu em prejuízo, a turma B se manteve, a turma D ganhou 50 pontos e a turma C ganhou 100. E obviamente, como o cara não consegue ficar um episódio sem encher nosso saco, o Ryuen aparece pra falar, eu venci, blá blá blá, Horikita, você é a próxima. Enfim, eu não vou me repetir, porque o Ryuen ultimamente só tá aparecendo pra falar a mesma coisa. E assim termina o episódio, com as pessoas, com o grupo da turma D, o grupo pensante da turma D, mais o Sudô, conversando sobre o resultado e o Ryuen vindo pra atrapalhar e reclamar. E assim fecha o episódio. Como eu disse, cara, que episódio legal. Fechamos esse arco. O próximo arco ainda sei algumas coisas que vão acontecer neles, mas eu não sei como ele vai terminar. O próximo arco é um arco interessantíssimo. Ele vai ser bem mais movimentado que esse, que é muito bom, já que esses 2 primeiros episódios foram um pouco parados demais, mas eu acho que as coisas vão esquentar cada vez mais a partir desse 3º episódio. Isso é muito bom. Dito isso, gostaram do episódio como eu gostei? Se gostou, comenta aí. Deixa o like se gostou do vídeo, se inscreve e assina o sininho e até a próxima.